Eu sei, meu irmão, minha irmã, que eu pego no pé, que às vezes eu sou chato, reconheço que muitas vezes eu falo coisas que dói no seu coração, que te causa até um certo incômodo, mas eu faço isso por amor a você, por amor à Igreja de Cristo. E principalmente porque Romanos nos ensina que o pregador é responsável por Deus. Eu não quero que um dia, quando você morrer, e todos nós iremos morrer, você comparecer perante o tribunal de Cristo, e Cristo falar para você, te fazer várias perguntas, e você falar, o pastor não me falou nada. E Jesus vai falar, falou sim, você que não ouviu. Então, com a mensagem de hoje, abra o seu coração. Talvez algumas coisas que eu vá expressar aqui hoje, ministrar aqui hoje, vá mexer com você, mas que quando terminar a mensagem, você for embora para casa, talvez revoltado, talvez não concordando com a mensagem, que a sua oração seja, Senhor, se eu me encontro naquela situação, mude o meu coração. Ou se é o pastor, ou se é a igreja, mude. Faça a oração que o salmista fez. Ao invés de você colocar a sua petulância, o seu orgulho, a sua vaidade na frente, faça como o salmista, que era rei, Davi no caso. Ele disse na oração dele, no Salmo 139. Vocês sabem qual é a oração que ele fez? Vê se há em mim algum caminho mau. Então não é porque você é crente que você é perfeito. Não é porque você tem tempo de igreja que você é perfeito e sabe de todas as coisas e já está com um pezinho no céu. Todos os dias nós temos que orar ao Senhor dizendo, vê se há em mim algum caminho mau. E Jesus, quando ele ensina a parábola do semeador, ele apresenta alguns perigos quando a mensagem é lançada, a semente é lançada. Ou a mensagem fica na beira do caminho, ou a mensagem vai ser sufocada pelos problemas da vida, ou a mensagem vai cair em solo rochoso. Eu espero que a mensagem nesta noite encontre um solo bom, para a glória do Senhor. Salmo 122, farei a leitura completa deste salmo, e diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar mais uma vez. Pai, a sua palavra é espada, e essa espada é poderosa. A sua palavra penetra o mais íntimo do coração humano, o mais íntimo das emoções, o mais íntimo do entendimento e do raciocínio, a ponto de separar ossos e medulas, nervos e músculos. Somente a tua palavra é a verdade que nos liberta. Mas nós estamos vivendo uma época que as pessoas, e principalmente muitos dentro da tua igreja, não querem ouvir a tua palavra. Mas a exemplo de Samuel, nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. A exemplo de Moisés, nós queremos ouvir a sua voz. A exemplo de tantos homens e mulheres sensíveis ao teu Santo Espírito, nós como igreja queremos ouvir a sua voz. Porque somente a tua palavra é quem pode nos ensinar. Somente a tua palavra é quem pode nos corrigir. Somente a tua palavra é quem pode nos trazer conhecimento, para que possamos crescer
em estatura e graça diante de ti. Somente a tua palavra pode nos ensinar a boa doutrina, para que nós não sejamos arrastados por ventos de doutrina, ó Deus. Por isso, ó Deus, fale aos nossos corações nesta noite, por meio da sua palavra, e que toda distração caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o Salmo 122 é um cântico que relata a alegria indescritível que o salmista sentia ao ser convidado para ir à casa de Deus. Para o salmista não havia prazer, compromisso e alegria maior do que estar na casa de Deus, juntamente com os irmãos, para desfrutarem da presença de Deus. Mas, em nossos dias, com tantas demandas, compromissos, dificuldades, problemas e preocupações, será que as pessoas, principalmente as que se autoproclamam cristãs, priorizam, têm compromisso e ficam verdadeiramente alegres para irem à casa de Deus semanalmente? Essa é a pergunta que tem me incomodado o coração. Será que as pessoas, será que os crentes, será que aqueles que falaram ou que falam, que entregaram as suas vidas para Jesus e que elas creem em Deus? Será que a igreja, de um modo geral, e quando eu falo igreja, eu falo dos crentes, será que os crentes sentem alegria em ir à casa de Deus? Em estar na casa de Deus? Sobre isso, o meu propósito, além de fazê-los refletir, eu quero provocá-los e despertá-los e encorajá-los com o tema: não perca a alegria de estar na casa de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu não sei os problemas que você está enfrentando, não sei as dificuldades que você está enfrentando, não conheço os teus compromissos seculares, eu não sei dos convites que você tem recebido, mas em nome de Jesus, se você é de Jesus, se você de fato crê em Deus, se você de fato faz parte da igreja de Cristo, em nome de Jesus, meu irmão, não perca a alegria de estar na casa de Deus. Não perca. Não perca a alegria de estar na casa de Deus. E antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: eu sei que tem muitas coisas concorrendo na tua vida para te impedir, semana após semana, dia após dia, de estar na igreja. Muitas coisas têm acontecido, irmãos. Por isso que o autor de Hebreus diz que nós devemos nos estimular, nos encorajar a congregar. Porque as coisas, o mundo lá fora está concorrendo para tirar essa alegria do nosso coração e, consequentemente, nos impedir de estar na casa de Deus. Portanto, não perca a alegria de estar na casa de Deus pelas seguintes razões. Primeiro, porque a alegria de estar na casa de Deus nos motiva a ter comunhão com os irmãos, para rendermos graças a Deus por tudo. Olha o que diz aí o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? Não está escrito aqui na minha Bíblia, não. Está aqui para a gente ir lá no barracão. Alegrei-me quando me disseram, vamos no barracão. Alegrei-me quando me disseram, vamos para o Moarama. Alegrei-me quando me disseram, vamos passar o fim de semana lá na minha fazenda, lá no meu pedaço de terra. É isso que diz? Alegrei-me quando me disseram, vamos em São Paulo assistir o jogo do Corinthians, ou passar a semana inteira na fila para curtirmos o show da Lady Gaga. É isso que está escrito aí, irmãos. Alegrei-me por quê?
me disseram: vamos à casa do Senhor. Aí ele continua: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Nós não podemos perder a alegria de estar na casa de Deus, porque estar na casa de Deus nos motiva a ter comunhão com os irmãos para rendermos graças a Deus. Confesso para os irmãos que todo domingo, quando eu venho e reencontro os meus irmãos em Cristo, eu fico feliz. Como também me entristeço quando todos os domingos eu subo no púlpito, como todas as quartas-feiras a gente vem para o culto, ou na escola dominical, eu me entristeço com a ausência de muitos irmãos. Por exemplo, quando eu vi a Márcia Jorge entrando ali, eu fiquei feliz, porque ela passou por um processo sério, de uma cirurgia, e agora está vindo. Eu fico triste, por exemplo, pelo fato da minha esposa não poder vir no culto, devido a problemas de saúde, mas eu me alegrarei, e espero também que alguns irmãos irão se alegrar, quando a minha esposa poder retornar para o culto. Isso nos motiva, irmãos, a ter comunhão, uns com os outros, para agradecer a Deus, porque a nossa vida é difícil, é ou não é? Semana toda é difícil. É interessante que, historicamente, depois que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, foi trazida para Jerusalém, Jerusalém tornou-se a cidade que Deus habitava. E por causa disso, o culto a Deus foi restaurado, organizado e estabelecido. Pois Davi entendeu que somente Deus era digno de ser adorado, honrado e cultuado. E que em Jerusalém, todas as tribos de Israel deveriam se reunir para juntas cultuarem a Deus. Em outras palavras, Davi entendeu que o seu governo e a vida de toda a nação de Israel dependia inteiramente da comunhão deles com Deus, e que a vida de toda a nação deveria ser um culto diário a Deus. Ou seja, eles precisavam entender que Deus é um Deus que se relaciona e que desejava manter um relacionamento pessoal com o seu povo. Ir a Jerusalém ou ir à casa de Deus não era simplesmente oferecer um culto a Deus, adorar a Deus. Estar na casa de Deus simbolizava, significava que o povo mantinha um relacionamento com Deus. E por esta razão, a expressão alegrei-me denota que Davi ficava extremamente alegre. Não porque a nação de Israel era próspera, não porque a nação de Israel tinha derrotado os seus inimigos, mas porque Deus estava com o seu povo. E por este motivo, quando era convidado por outros israelitas, Davi tinha prazer em ir à casa de Deus para celebrar e render graças a Deus por tudo. Eu vou na casa de Deus, eu participo do culto, porque eu tenho imensa gratidão. Todo dia, toda semana, Deus tem sustentado a minha vida. Como eu posso deixar de cultuar esse Deus maravilhoso? Como eu posso deixar de render graças a Deus, a esse Deus maravilhoso? Porque Ele tem sustentado a minha família. Então, quando eu recebo o convite para ir na casa de Deus, eu não tenho como explicar a alegria que eu sinto. Porque quando eu reúno com os meus irmãos, nós juntamente agradecemos a Deus por tudo, embora os nossos problemas sejam diferentes uns dos outros. Nós entendemos como nação e como igreja que Deus mantém um relacionamento conosco. Por isso eu vou na casa de Deus. Eu não vou na casa de Deus porque eu sou presbiteriano. Eu não vou na casa de Deus porque sou batista.
Eu não vou na casa de Deus porque eu fui orgulhosamente batizado na infância, não. Eu não vou na igreja porque eu conheço a Bíblia, porque eu tenho um cargo na igreja. Eu vou na igreja, eu vou na casa de Deus, porque eu tenho um Deus e creio num Deus que me sustenta todos os dias. Por isso eu tenho esse privilégio todo final de semana, juntamente com os meus irmãos, e nos alegrar juntos, e cultuarmos juntos, e agradecermos juntos a esse Deus que tem nos sustentado. Mas, meus irmãos, o mundo em que vivemos, a sociedade em que vivemos, o mundo, estrategicamente, tem cada vez mais atraído as pessoas para os seus eventos e programações que não glorificam a Deus, mas que apenas promovem um falso estímulo, uma falsa satisfação e uma falsa alegria, com variados tipos de distrações, para todos os gostos, classes sociais, faixa etária, crenças e religiões. E isto tem influenciado, afetado e prejudicado diretamente o culto que deveria ser devido somente a Deus. E somado a outros fatores, consequentemente, muitas pessoas que se autoproclamam cristãs já não conseguem mais reservar um dia sequer para estarem na casa de Deus, para celebrar e render graças a Deus por tudo. O mais impressionante é isso. Muitas pessoas que se autoproclamam cristãs, que falam que é evangélico, um monte de coisa, elas não conseguem mais, acredite, Léo, reservar um dia sequer para cultuar, para celebrar, para agradecer a Deus por tudo. Fato é que as pessoas, de um modo geral, independentemente dos seus problemas pessoais e da correria do dia a dia, elas têm e reservam sim tempo para tudo. Tem horário, por exemplo, para irem ao médico, para irem na academia, para irem no Pilates, para irem no mercado e na farmácia. As pessoas têm tempo e horário para trabalhar e estudar, para assistir novelas e seriados, para jogar futebol e beach tênis, para se divertirem, e acreditem, as pessoas têm tempo até para falar mal da vida dos outros. Aliás, muitas pessoas dentro e fora da igreja têm uma disposição incrível e ficam eufóricas. Pagam ingressos caros, participam de excursões e de caravanas, enfrentam longas e cansativas viagens, suportam o calor, o frio, a chuva, filas imensas e congestionamentos. E se for necessário, ficam o dia inteiro em pé ou acordados até o outro dia. E até se caracterizam para participarem de eventos de pessoas famosas. Porém, não fazem o mesmo para estarem na casa de Deus. E quando fazem, não ficam alegres, já entra na igreja emburrado, com a cara fechada e passando por cima dos irmãos. Não fica alegre. Sabe por que essas pessoas não ficam alegres? Não todas. Sabe por que essas pessoas não ficam alegres quando vêm na casa de Deus? Porque para essas pessoas, Deus não é prioridade. Deus não é prioridade para essas pessoas. Notoriamente, há pessoas perdendo, enquanto outras já perderam não só a alegria de vir à igreja, mas também a alegria da comunhão com os irmãos. E principalmente, perderam a alegria da comunhão com Deus. Verdade seja dita, para estas pessoas,
a igreja tornou-se um fardo, um compromisso desnecessário e obsoleto. São pessoas desmotivadas, que perderam o primeiro amor, ou talvez nunca tenham tido. E por isso, inventam desculpas e justificativas, mas na prática, preferem outros lugares, ao invés de estarem na casa de Deus, para renderem graças a Deus por tudo. Irmãos, quando eu curtia baile funk, eu tinha tempo. Virava a noite. Carnaval, então, misericórdia. Aí Deus me salvou. Deus me regenerou. Deus me inseriu no corpo dele, que é a igreja de Cristo, cheia de pessoas imperfeitas, assim como eu. Mas a alegria que eu sinto na casa de Deus não é a mesma alegria que eu curti o baile funk. Porque quando eu participo do culto juntamente com os irmãos, e eu entendo que eu estou sendo preparado juntamente com os meus irmãos aqui neste mundo, para juntos prestarmos um culto a Deus para sempre. Isso enche o meu coração. Quando eu preparo a mensagem, quando eu preparo um estudo, eu não vejo a hora de chegar o horário para compartilhar a palavra de Deus, para que os irmãos sejam alimentados pela palavra de Deus, para que tenham forças para atravessar essa semana e no próximo final de semana possamos nos reunir novamente para continuarmos a nossa caminhada com Cristo. Isso me motiva. Ver que Deus operou um milagre na vida do irmão. Essa semana mesmo nós estávamos fazendo a reunião do conselho e eu perguntei para o irmão: irmão, e aí, como foi? E o irmão falou o resultado. Irmãos, aquela alegria tomou conta do meu coração, porque parece que era eu. Quando o irmão sofre, a gente sofre também. Isso se chama comunhão. Mas tem gente que não quer ter comunhão. Tem gente que não quer chorar com os que choram. Tem gente que não quer se alegrar com os que se alegram. A palavra comunhão significa ter tudo em comum. Ter a mesma fé, a mesma alegria. E onde isso nos é proporcionado? Na casa de Deus. Então, estar na casa de Deus nos motiva a ter comunhão uns com os outros, saber o que Deus fez na vida do Pessoto, saber o que Deus fez na vida do Mané. Cheguei na Josi hoje, por exemplo, e dei meus parabéns por ela, juntamente com o Mané. Vocês não acreditam, completar 70 anos de casamento. Dividir essa alegria com os irmãos, isso é comunhão. Mas tem gente que não quer ser motivado a isso, e por isso preferem outros lugares. Meus amados irmãos, se nós não entendermos que precisamos render graças a Deus por tudo, jamais teremos alegria para cultuar a Deus, jamais teremos alegria para estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos e com Deus. Não podemos, exceto em casos especiais, trocar o dia que o Senhor nos deu para cultuá-lo e adorá-lo por outras programações que irão desonrá-lo. Eu não sei vocês, mas quando eu tenho um compromisso, eu vou lá e agendo, marco lá na minha agenda, ó, esse dia aqui, por exemplo, eu tenho um casamento para fazer. Por que nós não podemos colocar na nossa folhinha lá, esse dia aqui é o dia do meu compromisso com Deus, eu não posso faltar, eu vou estar lá. Mas sabe o que muitos estão fazendo? Tirando o xizinho ali, tirando o compromisso com Deus da agenda, e consequentemente, preferem estar em outros lugares. Portanto, que as nossas vidas diariamente seja um culto agradável a Deus, pois somente Ele é a fonte da nossa alegria, somente Ele é digno do nosso louvor. Mas a pergunta que eu levanto é: será que queremos de fato manter o compromisso em um relacionamento sincero com Deus? Será que nós queremos de fato, irmãos, manter um compromisso sincero com Deus? Para desse dia aqui eu não abro mão, é o dia que o Senhor me deu. Ah, mas vamos, só um dia só. Irmãos, a Bíblia nos ensina que um abismo chama outro abismo.
Se você abriu mão do dia do Senhor por outras coisas, você vai continuar abrindo mão do dia do Senhor por outras coisas. Você tem que aprender a falar não. Não, esse dia aqui é o dia do Senhor. Lógico que há casos especiais. Mas esse texto nos dá uma segunda lição do porquê nós não podemos perder a alegria de estar na casa de Deus. Olha o que diz aí o versículo 5, diz assim: lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Uma segunda lição do porquê nós não podemos perder a alegria de estar na casa de Deus. Porque a alegria de estar na casa de Deus nos conscientiza a reconhecer o governo de Deus sobre as nossas vidas. E aqui, antes de prosseguir, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que tem governado a tua vida? Quem é que tem governado a tua casa? Quem é que tem governado os teus filhos? Estar na casa de Deus com alegria nos conscientiza a reconhecer o governo de Deus sobre as nossas vidas. O reinado de Davi descreve o domínio e o governo de Deus entre os homens. Ou seja, através de Davi, Deus estabeleceu o seu trono, o seu reino, o seu domínio, o seu governo e as suas leis sobre todas as nações. Jerusalém tornou-se não somente a casa de Deus, mas também o centro político, religioso, espiritual, cívico, jurídico e financeiro da nação de Israel. Em Jerusalém, a justiça, as leis, os mandamentos, as normas e a vontade de Deus foram estabelecidos para que toda a nação de Israel obedecesse, não por medo de serem punidos, mas por amor, gratidão e fidelidade a Deus. Embora fosse rei, Davi reconhecia que somente Deus era o único rei verdadeiro e soberano sobre a sua vida, sobre a nação de Israel e sobre o mundo. Reconhecia que somente o reino, o governo, o domínio, os mandamentos, a justiça e a palavra de Deus duram para sempre. Nesse sentido, então, ir a Jerusalém para render graças a Deus por tudo era um momento de grande alegria e reverência, pois toda a nação de Israel, incluindo crianças de colo e pessoas idosas, além de cultuarem e adorarem a Deus em uma só voz, eram também instruídos na lei de Moisés, exortados a andarem nos caminhos do Senhor, advertidos para não pecarem contra Deus e encorajados a viverem, seja qual fosse a situação, debaixo do governo e da soberania de Deus. No mundo, há muitas religiões, crenças, deuses, patronos e matriarcas. E com isto, em nome de uma pseudo-religião, muito dinheiro é investido na construção suntuosa de imagens religiosas, como fez Nabucodonosor, e na construção de grandes templos, a exemplo do Templo de Salomão na cidade de São Paulo e de outros lugares do Brasil e do mundo. E somado a isto, além de perderem a reverência e o temor a Deus, as pessoas, além de terem motivações erradas para irem à casa de Deus, elas não querem ouvir e muito menos ser instruídas na palavra de Deus. Não sei se vocês acreditam ou não, mas a palavra de Deus nos ensina que tem muitas pessoas que vêm para a igreja com motivações erradas. E essas motivações erradas as levam a não querer ouvir e a não serem instruídas pela palavra de Deus. É por isso que de vez em quando o pastor supostamente fala alguma coisa que essa pessoa supostamente
não digere muito bem, ela vai dizer o seguinte lá no seu íntimo: eu não concordo. É por isso que muitas vezes, e o nosso irmão Éder falou um dia aqui sobre legalismo, muitas pessoas estão preocupadas com tantas coisas, mas não estão atentas à palavra de Deus e àquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Porque essas pessoas estão com motivações erradas. Parece as câmeras do Big Brother Brasil, só ficam observando a vida dos outros. O tipo de roupa que a pessoa vem, o tipo de perfume que a pessoa usa, se o louvor foi bom, se o pastor falou alguma coisa indevida, mas não estão atentas à palavra de Deus. Porque as motivações erradas dessas pessoas vêm à tona. Na prática, meus irmãos, dentro e fora das igrejas, muitas pessoas apenas fingem acreditar, cultuar e ter vida com Deus. E para piorar a situação, o mundo está mergulhado no emaranhado de governos, juízes e partidos políticos corruptos, e de presidentes que não se importam com o destino das nações. Pessoas poderosas, que têm as suas crenças e religiões, mas que na prática não temem a Deus, não querem ouvir a palavra de Deus e ainda zombam e se levantam contra Deus. E diante desse cenário político e governamental, espiritual e religioso, cívico e jurídico, administrativo e financeiro, moral, ético, educacional, familiar e conjugal, corrompido e caótico, o que nós mais precisamos é sermos governados por Deus. Nós precisamos, irmãos, ser governados por Deus. E para isso, precisamos urgentemente estar na casa de Deus com alegria e com disposição para aprendermos a obedecer e a colocar em prática a palavra de Deus em todas as esferas das nossas vidas. É na casa de Deus e não em outro lugar que aprendemos a ter comunhão uns com os outros, a fazer o que é justo e reto, a sermos cidadãos do reino de Deus, a santificar as nossas vidas, a adorar a Deus em espírito e em verdade, a ter reverência e temor a Deus, a priorizar e amar a Deus acima de todas as coisas. É na casa de Deus e não em outro lugar que aprendemos a ser sal da terra e luz do mundo. Você não vai aprender a respeito de Deus no barracão. Você não vai aprender a respeito de Deus em nenhum evento que a prefeitura programar aqui na cidade. É na casa de Deus, irmãos, em comunhão com os irmãos, que nós adoramos, cultuamos, confessamos nossos pecados, mas também somos instruídos na palavra de Deus. Mas talvez você diga: mas pastor, eu sou crente. Tudo bem, até o diabo era crente. Até o diabo se transformava em anjo de luz. Mas você está tendo uma vida santa lá fora? Você está lutando contra os pecados? Você está falando não para aquelas programações que querem te afastar de Deus? Você está parando de falar mal da vida dos outros? Você está aprendendo a amar o seu marido, a respeitar a sua esposa, a educar os seus filhos? Você de fato é fiel a Deus? E quando eu falo ser fiel a Deus, irmãos, não é vir aqui na igreja não. Ser fiel a Deus é você honrar as contas que você está devendo lá fora e pagar. Você está sendo fiel a Deus ou você está sonegando impostos? Então, se a palavra de Deus, irmãos, não moldar toda a nossa vida, isso significa que nós não estamos sendo governados por Deus. Você está parando de beber, de fumar, de ver pornografia na internet? Você já fechou aquela conta no Badu? Você parou de ficar futricando no Facebook dos outros? Se você não parou, irmão, então significa que a sua vida não está sendo governada por Deus. Você parou de ficar postando foto indecente na internet, mostrando os seus bustos, a sua coxa torneada? Quando você vem para a igreja, a palavra de Deus confronta o teu pecado, ou você fica ilustrando o banco da igreja com as suas nádegas?
Se não estiver, irmãos, então significa que Deus não está governando a sua vida. E não adianta ficar bravo com o pastor. A palavra de Deus nos mostra isso. É na casa de Deus que aprendemos que foi Deus quem criou o mundo, que foi Deus quem formou, colocou e tirou a nação de Israel do Egito, que foi Deus quem conduziu o seu povo no deserto e o estabeleceu na terra prometida, e que foi Deus quem enviou o seu Filho amado para perdoar, salvar e governar a vida de todo aquele que nele crer. Portanto, nossas vidas só terão sentido, só será governada por Deus, se estiver alinhada e orientada na palavra de Deus. Só para gerar mais uma crise no coração de vocês, quando vocês estiverem em casa, leiam o Salmo 15. O salmista faz uma pergunta, ele diz assim: quem, Senhor, subirá no teu santo monte? Quem vai morar na tua cidade? Aí ele faz uma lista: o que não jura dolosamente, o que não empresta querendo ganhar lucro em cima dos outros, o que não fala mal da vida dos outros. Aí tem uma lista ali. Toda vez que eu leio esse texto, eu falo: meu Senhor, muda meu coração, porque a língua coça. Muda meu coração, Senhor, porque eu quero morar. Eu quero me enquadrar nesse perfil dos cidadãos do reino de Deus. Aí Jesus, para gerar mais crise no nosso coração, ele fala dos bem-aventurados, dos cidadãos do reino de Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados pobres de espírito. Você é pobre de espírito? Tem uns ricos que falam: nossa, você é pobre de espírito, hein? Se você é pobre de espírito no sentido bíblico, fica feliz, porque você tem um tesouro. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados os injustiçados, bem-aventurados os perseguidos por causa do meu nome, porque dos tais é o reino dos céus. Se você não sofre por causa de Jesus, irmãos, se o teu cristianismo não está incomodando outros crentes, a tua vida provavelmente não está sendo governada por Deus. Você pode ter 300 anos de igreja, pode ser um Matusalém de igreja, e nunca ter tido uma vida governada por Deus. Caim viveu quase 1000 anos, mas não teve uma vida governada por Deus. Noé viveu até 900 e poucos anos, mas a Bíblia diz que ele andou com Deus. Será que nós estamos andando com Deus nos dias atuais? Nesse mundo corrupto, nessa sociedade corrupta, no meio desse cristianismo corrompido, de igreja preta, tem fumaça na igreja, tem luz na igreja, tem um monte de parafernada na igreja. Só não tem palavra de Deus. Tem até teatro. Só não tem igreja, só não tem Cristo. Nós precisamos ter uma vida governada por Deus. E isso só é possível se estivermos na casa de Deus. Esse texto então nos traz uma última lição, e que diz assim os versículos de 6 a 9. Aí já complica demais a nossa vida também, né? Diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Uma última lição do porquê eu e você, como igreja, não sei se você de fato faz parte da igreja de Cristo, mas se você faz parte da igreja de Cristo, a última lição do porquê nós não podemos perder a alegria de estar na casa de Deus, é porque a alegria de estar na casa de Deus nos desperta a orar constantemente em nosso favor. Para Deus nos curar, é isso que diz aí? Não, pela paz. Estar na casa de Deus, irmãos, nos desperta a orar constantemente pela paz e pelo bem da cidade e do país que vivemos. Quando você tem alegria de estar na casa de Deus, além de você cultuar, além de você ser instruído na palavra de Deus, você quer ver o bem da sua cidade, você quer ver o bem do seu país, e você ora por isso. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. Além de ser uma das menores nações do mundo, a nação de Israel é cercada por inimigos. E diante disso, Davi entendeu que o único
que poderia proteger o seu povo era o próprio Deus, conforme está aí nos Salmos 121 e 124. Nesse sentido, ao ser convidado para ir à casa de Deus, além de cultuar e adorar a Deus, além de ser instruído na palavra de Deus, Davi também se alegrava por saber que todo tipo de bem para a sua vida, para o seu governo e para a nação de Israel, não estava nos tesouros conquistados, nos inimigos derrotados, no exército fortemente armado e bem treinado, e muito menos nos muros de Jerusalém, mas somente em Deus. No Salmo 121, 127, o salmista diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os que a edificam. E por este motivo, Davi encoraja o povo a orar, para que Deus proteja e abençoe a nação. Em outras palavras, Davi convoca a nação de Israel a ser fiel e a depender de Deus, todos os dias e em qualquer situação. Mas, meus irmãos, após a morte do rei Davi e de Salomão, ao invés de permanecerem fiéis, a nação abandonou a vida com Deus, se dividiu, entrou em declínio e se corrompeu. E, consequentemente, perdeu territórios, riquezas, a paz, a segurança e todo tipo de bem. E por causa disso, a casa de Deus foi saqueada e destruída. E por fim, a nação de Israel foi humilhantemente levada para o cativeiro. Conforme está lá, se você nunca leu esse texto, mas leia. 2 Reis, capítulo 24 e capítulo 25. 2 Crônicas, capítulo 7, os versículos 19 ao 22. E 2 Crônicas, capítulo 36. Uma curiosidade. Lá em 2 Crônicas, que é um texto que todo mundo gosta de ler, né? Se eu cerrar os céus para aquele monte de coisa, Deus fala assim: mas se o meu povo me abandonar e virar as costas para mim, essa casa que vocês tanto se orgulham, eu vou destruir ela. E acontece. Deus permite que a casa. E quando você lê a construção do templo de Salomão, irmãos, tudo era revestido de ouro. E a Bíblia diz que era ouro puro. Hoje, para um crente ajudar a fazer uma reforma na igreja é uma luta. Não dá nem 50 centavos e questiona: para que gastar tudo isso? Ó, o povo miserável. Depois fala que Deus está abençoando. Davi, irmãos, deu todo o ouro dele para construir o templo, só madeira de primeira. É só você ler 2 Crônicas, 1 Crônicas, você vai ver que maravilha era. Mas quando o povo abandona a vida com Deus, Deus destrói tudo. Porque Deus não se impressiona com riqueza, Deus não se impressiona com ouro, Deus não se impressiona com fama, Deus se impressiona com fidelidade e obediência. Um dos episódios mais tristes que tem é quando o povo vira as costas para Deus. E quando o povo vira as costas para Deus, o povo entra em declínio, se corrompe e todo o resto é destruído. O apóstolo Paulo ensina que não há quem busque a Deus. Ironicamente, as pessoas querem ser abençoadas, querem ter paz, querem ter segurança, querem ter prosperidade e desfrutar de todo tipo de bem. Porém, além de não terem alegria para irem à casa de Deus, elas também não querem ser fiéis e muito menos dependentes de Deus. E por este motivo, você já se perguntou: por que é que todo tipo de maldade, crimes e violência tem aumentado? Já se perguntou por que é que as famílias e os casamentos estão sendo destruídos? Já se perguntou por que é que as pessoas vivem reclamando da cidade, do país e do governo? Será que tudo é culpa do prefeito Ayrton? Será que tudo é culpa do presidente Lula? Sem dúvidas. Tudo isso está acontecendo porque, apesar de terem e defenderem as suas crenças e religiões,
As pessoas não têm tempo e não querem buscar a Deus em oração. E por causa disso, as portas do inferno estão prevalecendo escancaradamente na sociedade, no país e no mundo. Por outro lado, há muitas reuniões de oração acontecendo. Mas será que estamos realmente buscando a Deus com todo o nosso coração, pelo bem da cidade e do país? Será que ao invés de termos tempo para usar as mídias sociais, para criticar e falar mal do prefeito, do presidente, dos políticos e das autoridades, estamos investindo tempo em oração, para orarmos por eles, para que vivamos vida tranquila, com toda a piedade e respeito? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila, com toda piedade e respeito. Quem aqui já foi visitar o prefeito para orar por ele? Quem aqui já dobrou o joelho para que Deus mude o coração do presidente Lula? Quem aqui, irmãos? Aliás, por que ao invés de fazermos reuniões de oração e horários flexíveis fora da igreja, não nos reunimos, por exemplo, nos cultos de quarta-feira à noite? A resposta é porque há, infelizmente, pessoas acomodadas, mal acostumadas e ocupadas demais. E por isso não querem ter o compromisso de estar na casa de Deus, em comunhão com os irmãos, para buscarem a Deus com todo o coração, pelo bem da cidade, do país e de suas próprias famílias. Atos nos ensina que a igreja perseverava em oração. Todavia, meus irmãos, há várias passagens bíblicas que incentiva e exorta o povo a buscarem a Deus de todo o coração. Por exemplo, Jeremias capítulo 29, versículos 13 e 14. Deus diz que se o povo buscar a Ele de todo o coração, Ele vai mudar a sorte do povo. Aliás, o próprio Senhor Jesus ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Não é buscar o que eu preciso, é buscar o que Deus deseja fazer, curar a nossa cidade. Sabe por que a nossa cidade não vai para frente? Porque a gente não ora, a gente só reclama. Sabe por que empresas novas não vêm para Bariri? Não é porque supostamente enterraram o padre de cabeça para baixo. O que o padre tem a ver? Como se ele tivesse o poder de mandar numa cidade. Não sei se essa história é verídica ou não, mas a gente se agarra em contos, em coisas, e não crê que Deus pode curar a cidade. A gente tem medo do PT continuar no governo, mas a gente não ora para que Deus transforme o PT num instrumento de bênção na mão dele. Deus usou Nabucodonosor, usou Faraó, homens que não acreditavam em Deus, mas que foram instrumentos na mão de Deus para, por exemplo, salvar o seu povo, como é o caso do imperador ou do rei Dario da Pérsia. Deus pode fazer o impossível acontecer, irmãos, mas a gente não ora. Portanto, precisamos entender que o único modo do nosso município, do nosso país e das nossas famílias terem paz, segurança, prosperidade e desfrutar de todo tipo de bem é buscando a Deus não do nosso jeito, mas buscando a Deus com todo o nosso coração. É dependermos todos os dias e em qualquer situação do único e verdadeiro Deus. É orarmos a Deus sem cessar. Mas será que nós estamos dispostos para que vivamos em comunhão com os irmãos, a orar com todo o nosso coração a Deus pelo bem da nossa cidade? Sendo assim, meus irmãos, Deus é o único, e eu creio, que pode curar, sustentar e abençoar as nossas vidas, as nossas famílias,
e a nossa nação. E por esse motivo, não podemos perder a alegria de estar na casa de Deus.